Vamos começar uma jornada que redefine o que a gente entende por poder. Pensa numa saga que nos leva das nossas cidades, ainda tão presas na energia do passado, até os confins do universo, onde civilizações talvez consigam, sei lá, orquestrar a dança das galáxias. Essa é a história de uma régua cósmica, criada para medir o nosso futuro e, quem sabe, para encontrar outros no cosmos. Ok, vamos pensar um pouco. Como é que se mede o progresso de uma civilização? Seria pela arte, pela filosofia, pelas leis? Olha, em 1964, um astrofísico apareceu com uma resposta muito mais fundamental. Uma que vai além de qualquer cultura ou biologia. A genialidade da ideia do Nikolai Kardashev está na simplicidade. É universal. Ele sacou que, no fim das contas, tudo, desde plantar uma semente até computação quântica, tudo é uma forma de manipular a energia. Então, a medida mais objetiva do avanço de uma espécie é quanta energia ela consegue controlar. É a métrica definitiva. Então, vamos começar a nossa subida. O primeiro grande degrau nessa escadaria cósmica é chegar no status de tipo 1. Ou seja, uma civilização que dominou por completo os recursos de energia do seu próprio planeta. E onde a humanidade se encaixa nisso tudo? Bom, usando aquela fórmula que o Carl Sagan ajudou a popularizar, a nossa civilização está aqui. É isso mesmo, a gente ainda não chegou nem no primeiro degrau. Somos uma espécie tipo 0,73. Uma civilização, digamos, na infância cósmica, que está só começando a entender o poder que tem nas mãos. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o abismo entre esses dois mundos. De um lado, a nossa realidade. A gente queima a matéria orgânica antiga e fica refém de um planeta que a gente não controla. Do outro lado, o destino de uma civilização tipo 1, uma que consegue pegar toda a luz do Sol que chega na Terra, domina a fusão nuclear, a mesma energia das estrelas e ainda tem a capacidade de prever e até neutralizar furacões ou terremotos. A vida seria fundamentalmente diferente. Muito mais estável, muito mais segura. Só que essa transição, esse é o momento mais perigoso na vida de qualquer civilização. É o que alguns teóricos chamam de o grande filtro. As mesmas tecnologias que podem nos levar para cima, como a fusão nuclear, se forem usadas como armas, podem simplesmente nos aniquilar. A transição energética, se for mal feita, pode causar guerras por recursos e um colapso social que nos faria regredir, não avançar. É de fato um teste de fogo para nossa maturidade como espécie. Mas, se a gente sobreviver ao nosso próprio poder e chegar no tipo 1, o próximo passo é de uma ambição que só quase divina. Não se trata mais de um planeta, mas de aproveitar a energia de todo o nosso sistema solar, capturando a produção total da nossa estrela. E como se captura uma estrela? Bom, a ideia mais famosa, que veio do físico Freeman Dyson, é construir uma mega estrutura em volta dela. Não precisa ser uma casca sólida, não. É mais um conceito de engenharia para coletar cada fóton, cada partícula de energia que a estrela emite. É o projeto de infraestrutura definitivo. E aqui a gente vê um ponto crucial que a ficção científica geralmente simplifica. Uma casca sólida inteira seria um pesadelo de engenharia. Seria instável e se quebraria toda. A abordagem que parece mais provável é um enxame de Dyson ou um anel de Dyson. Imagina só, bilhões de painéis solares e habitats, cada um na sua própria órbita, como se fosse um enxame de abelhas em volta de uma flor. É um projeto modular que pode ser construído ao longo de milênios, o que o torna logisticamente bem mais plausível. Parece coisa de um futuro muito, muito distante, né? Mas é aqui que a coisa fica incrível. A gente não precisa esperar para ver uma. A gente pode procurar por elas agora mesmo, com os telescópios que já temos. A caça, na verdade, já começou. O método para isso é brilhante, e ele se baseia numa lei inviolável do universo, a segunda lei da termodinâmica. Nenhum processo é 100% eficiente. Mesmo a tecnologia mais avançada que se possa imaginar vai gerar calor residual. É desperdício. Portanto, uma esfera de Dyson ia bloquear a luz visível da estrela, fazendo ela meio que desaparecer, mas ao mesmo tempo ia brilhar intensamente em luz infravermelha. É como procurar uma lareira cósmica, uma assinatura de calor onde não deveria ter nada. E essa busca tem até nome, Projeto Hephaestus. Os astrônomos estão usando inteligência artificial para vasculhar catálogos estelares gigantescos como os dos telescópios Gaia e WISE. Eles estão literalmente procurando essa agulha no palheiro cósmico, analisando dados de milhões de estrelas em busca daquela assinatura de calor anômala. E o resultado, depois de analisar 5 milhões de estrelas, é, no mínimo, intrigante.
O projeto identificou 7 candidatas promissoras. Claro, a probabilidade de qualquer uma delas ser uma mega estrutura alienígena é baixíssima. Mas o ponto é que são 7 sinais tão estranhos que a gente não consegue explicar fácil só com fenômenos naturais. E aqui está a citação-chave do estudo liderado pelo Matias Suazo. O que torna essas candidatas ainda mais interessantes é que elas são anãs M, estrelas pequenas e frias. Fenômenos naturais que produzem excesso de infravermelho, como discos de poeira, são menos comuns ou se comportam de um jeito diferente ao redor delas. Isso torna a anomalia mais difícil de explicar e, por isso mesmo, mais digna de uma investigação bem mais aprofundada. Agora, vamos dar o salto final na escala original de Kardashev. É um salto que nos leva do domínio de uma única estrela para o domínio de uma galáxia inteira, com seus bilhões de sóis. As escalas de tempo aqui ficam geológicas. Talvez alguns séculos para o tipo 1, alguns milênios para o tipo 2, mas para o tipo 3 a gente está falando de centenas de milhares, talvez milhões de anos. É tanto tempo que a própria evolução biológica se torna irrelevante. A evolução tecnológica e cultural assumiria totalmente o controle. Uma civilização tipo 3 seria quase impossível de compreender. Com a energia de uma galáxia inteira, a biologia de carne e osso seria uma limitação. Seus seres seriam muito provavelmente pós-biológicos, consciências digitais e AIs em corpos robóticos imortais. Para eles, manipular a gravidade ou viajar por buracos de minhoca poderia ser algo trivial. Para a gente, eles seriam indistinguíveis das forças da natureza ou, como diriam nossos ancestrais, deuses. Bom, depois dessa viagem até os limites da imaginação, vamos trazer o foco de volta para casa. O que tudo isso significa para nós, aqui e agora? Basicamente, a escala de Kardashev nos oferece 2 coisas vitais. Primeiro, ela é um tipo de roteiro para nossa sobrevivência a longo prazo. Ela define os desafios de energia e os desafios existenciais que a gente precisa superar. E segundo, é uma ferramenta prática para a astrofísica, um guia que nos diz que tipo de assinaturas tecnológicas a gente deve procurar enquanto explora o universo. E isso nos deixa com a pergunta fundamental, né? O silêncio que a gente ouve do cosmos pode significar que estamos sozinhos, ou talvez que o grande filtro ainda está à nossa frente, uma barreira que nenhuma outra civilização conseguiu superar. Nosso futuro, ele não está escrito nas estrelas, mas sim nas escolhas que fazemos hoje. E essa escala cósmica mostra exatamente o tamanho do desafio e do prêmio.